Queridos irmãos, retornamos para mais esse culto da noite, para continuarmos com a mesma motivação e ânimo, louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Então, gostaria de mais uma vez estar orando, para que o Senhor nos use, nos capacite e use as nossas bocas e tudo aquilo que vamos fazer nessa noite, que possa ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Querido Deus, retornamos à Tua casa para que possamos juntos adorarmos o Teu nome, reverenciá-lo, Pai, e ter do Senhor todo o discernimento e também a capacitação para podermos suportar esses dias ruins, mas através de tudo que estamos passando, Deus, tirarmos lições, reflexões, edificações para as nossas vidas, ó Pai, pois mesmo distante, temos ouvido a Tua palavra, temos meditado nela e temos vivido um tempo maior com os nossos familiares, principalmente os cônjuges, ó Deus, dos quais muitos trabalham, os dois, e só se veem à noite em horários diferenciados. Muitas vezes, quando chega, um já está dormindo, coisa assim. E agora, Deus, um tempo onde pode unir-se e conversar e trabalhar melhor tudo aquilo que o Senhor quer através da família, Deus, usando cada um dos membros da família. Portanto, Deus, continue conosco nesse culto, onde ainda teremos números especiais e também a Tua palavra pregada nessa noite, que possas vir como um bálsamo nas nossas vidas, ó Deus, para curar as nossas feridas, para curar, ó Deus, as nossas aflições e trazer paz e o ânimo que precisamos ter para continuarmos exaltando o Teu nome e cumprindo Teus propósitos em nossas vidas. Eu oro assim agradecido no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Ainda os irmãos continuando no culto, abram suas Bíblias em Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Um versículo que tem muito a ver com os dias que nós estamos vivendo e a maneira como nós temos que nos portar como cristãos, como filhos de Deus. Então, Abacuque 3,17 nos diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado, no estábulo não haja gado nos currais. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Que o Senhor possa realmente nos conduzir dessa forma e que nós possamos tão somente confiar no Senhor, para que Ele nos conduza aos lugares que Ele quer nos levar, que Ele nos use da maneira que Ele quer nos usar, para que possamos ser luz e sal da terra nesse mundo. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir um especial agora com o nosso irmão Luiz. Amanhece o dia cheio de alegria, e eu andando com Deus, sem tristeza e dor, não tenho temor, estou andando com Deus. Se alguém chegar e me perguntar a razão do meu viver feliz, eu direi cantando assim: estou andando com Deus, andando com Deus, aleluia, estou andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus, aleluia, estou andando com Deus, andando com Deus, estou andando com Deus.
Amanhece o dia cheio de alegria, e eu andando com Deus, sem tormento e dor, não tenho temor, estou andando com Deus. Se alguém chegar e me perguntar a razão do meu viver feliz, eu direi cantando assim: estou andando com Deus, andando com Deus, aleluia, estou andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus, estou andando com Deus, estou com Deus. Muito bom ouvirmos o Luiz cantar. Sempre alegra os nossos corações com a maneira como ele canta, de uma maneira bem natural. É o dom que Deus deu a ele, e isso sempre alegra os nossos corações. Mas agora mesmo, estando cada qual em seu lar, nós vamos entoar, ou pelo menos ouvir, o hino 324. Você pode cantar junto com a música, como nós sempre fazemos, quando estamos no templo, sem problema algum, mas nós vamos passar agora o hino 324, e na sequência, o irmão Lucas é o mensageiro dessa noite, ele nos trará a reflexão para que possamos também alcançarmos corações sábios e uma vida totalmente confiante e dependente do Senhor. Que Deus abençoe a vida do irmão Lucas e que use a sua boca como porta-voz do Senhor nessa noite. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado vil, me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que se cala. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo
amados irmãos. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, agora pelas redes sociais, compartilhando a mensagem que Deus já tocou no meu coração e agora eu quero compartilhar com os irmãos. Todos já devem ter escutado pelo menos uma vez na vida a frase "um dia a casa cai", não é verdade? Essa expressão ela se refere a algo que começou errado e certamente não vai terminar bem, ou terminará pior do que começou. E hoje nós estamos passando por uma situação muito complicada, muito grave, que é essa pandemia desse Covid-19, que é o coronavírus. E eu agradeço a Deus porque diante dessas situações, a palavra de Deus ela é tão completa que ela nos fortalece e nos diz o que nós devemos fazer ou o que nós temos que deixar de fazer, né? Só que, infelizmente, tanto no mundo quanto no meio cristão, algumas casas estão em ruínas. Só que eu não falo a parte estrutural da casa, eu falo sobre a parte espiritual do lar, da família cristã, da casa do cristão. A estrutura do lar, assim como a estrutura física de uma casa, ela precisa de uma manutenção diária, constante, né? Imagine se na sua casa, onde você mora, a parte física, você deixa acumular as manutenções. Imagine se tem uma telha quebrada, imagine se tem um cano vazando, imagine se tem uma parede rachada e você vai deixar. O que vai acontecer? Certamente, um dia, essa casa vai entrar em colapso e ela poderá cair. Irmãos, nós precisamos proteger a nossa casa. E eu vou contar uma história que vai refletir muito bem nisso que está acontecendo. Em tempos de quarentena, como estamos vivendo hoje, os garis, eles deixaram de recolher o lixo da porta das pessoas. E o que aconteceu? As pessoas começaram a guardar o lixo dentro das suas casas. E aquele lixo foi se acumulando. As pessoas produziam o lixo, colocavam em sacolas e colocavam no cantinho da casa. Isso começou a acumular, isso começou a ficar muito grande, o lixo dentro da casa das pessoas. Até que um dia, um chefe de uma família muito grande teve uma ideia para se livrar daquele lixo que estava dentro da casa dele. Ele pegou várias caixas, né? Pegou embrulhos, laços e colocou aquele lixo dentro da caixa e embrulhou como se fosse um bonito presente. O que ele fez? Colocou no porta-mala do carro dele e levou para uma praça que era bem movimentada. Chegando nessa praça, ele abriu o porta-mala do carro e se afastou. Pessoas começaram a rondar próximo daquele carro com o porta-malas aberto e aquele monte de presentes bonitos, embrulhados. E começaram a comentar entre si: nossa, algum bobo deixou esses presentes aí dando sopa, vamos pegar? E pegaram aqueles presentes e levaram para suas casas. E todos foram felizes da vida levando aqueles presentes, aquelas caixas pesadas. E a gente sabe que quanto maior o peso, melhor o presente. E levaram para casa aqueles presentes. Só que quando chegaram em suas casas e abriram os presentes bonitos, viram que tinha lixo. Aí agora, além do lixo que eles já tinham acumulado dentro das suas casas, agora tinha aquele lixo que eles acabaram de levar. Irmãos, aí eu deixo uma pergunta sobre essa história. Você sabe quem é esse homem esperto dessa família grande que embrulhou o lixo em forma de presente? É o diabo. Outra pergunta, você sabe quem é as pessoas que vão lá e pegam essas caixas bonitas em formas de presente e levam para casa? É você, sou eu. Irmãos, o diabo, ele tem embrulhado o lixo em forma de presentes tão bonitos e coloca na televisão, coloca na internet. Eu e você estamos abrindo esse lixo dentro das nossas casas.
Só que eu afirmo uma coisa aqui para vocês. O diabo ele não pode entrar dentro da sua casa a não ser que você permita. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não é verdade? Só que se você não eliminar, não deixar acumular os pecados e o lixo que você deixa entrar dentro da sua casa, vai ser difícil, meu irmão, viver uma vida de santificação. Aí é onde muitas pessoas se questionam e fazem aquelas perguntas: poxa, por que isso está acontecendo na minha família? Por que isso está acontecendo na minha casa? É o lixo que você está deixando entrar dentro da sua casa. Então, diante disso, amados irmãos, eu quero compartilhar um ensino que Jesus Cristo nos deixou. Ele fala sobre 2 tipos de homens. Está em Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Então, abra suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou, e grande foi a sua queda. Abaixe as suas cabeças, vamos orar para o nosso Deus. Grandioso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pois em tempos de tempestade, a Tua palavra é completa e pode nos fortalecer, pode nos mostrar, Senhor, aquilo que devemos fazer no meio da crise. Senhor, eu te peço agora que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos para que eu possa falar a Tua verdade. Te peço, Senhor, para que o Senhor prepare os nossos corações, abra as nossas mentes, para aquilo que o Senhor Deus vai nos dizer essa noite. E é em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Mateus 5, capítulo 5, 6 e 7 fala do tão conhecido Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, que é a revelação do próprio Deus através do Verbo vivo, que é Jesus Cristo. São os ensinamentos principais que Jesus deixou para nós. Durante o decorrer da semana, continue lendo os outros capítulos, capítulos 5, 6 e 7, para que o seu entendimento da mensagem seja mais completo. Então, resumidamente, Jesus ele ensina como o cristão ele deve viver. Ele ensina quem são os bem-aventurados, quem são as pessoas abençoadas. Ele ensina sobre a lei de Deus, sobre qual deve ser a atitude do cristão. Ele ensina sobre ajudar o próximo, como fazer jejum e como nós devemos orar. Ele nos alerta sobre as preocupações da vida, que o mais importante é buscar primeiramente o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Ele nos alerta sobre o julgar o nosso próximo, olhar o defeito do próximo e esquecer de olhar o nosso defeito primeiro. Ele nos alerta sobre os falsos profetas e ele também nos mostra qual é o melhor alicerce para os nossos lares, para a nossa vida. E Jesus estava finalizando os seus ensinamentos ali naquele monte perante a multidão, e ele falou sobre 2 homens que fizeram as suas casas normalmente, mas com uma diferença: a sua base. Um homem intitulado como homem prudente e sábio construiu a sua casa sobre a rocha. Outro homem, intitulado como insensato, logo imprudente, construiu a sua casa sobre a areia. A diferença colocada aqui por Jesus é que veio uma tempestade muito forte, com ventos e uma enchente devastadora. Só que apenas uma daquelas casas caiu. E o interessante é que a mesma tempestade que bateu na casa do homem prudente é a mesma que bateu na casa do insensato. Só que apenas uma dessas casas caiu.
A lição principal que temos que entender através da mensagem de Jesus Cristo é que as palavras de Jesus Cristo são como uma rocha, onde quem é prudente e sábio as coloca em prática. Colocando em prática, se constrói uma casa com alicerce firme e seguro. Outras pessoas que confiam em outros ensinamentos, ignorando a verdade de Jesus, não têm bases sólidas. Não resistirão quando vierem as tempestades da vida. E eu deixo um alerta para os irmãos que não é porque nós somos salvos através da graça que nós não passaremos por tempestades. Passaremos sim. Reparem que a mesma tempestade atingiu as duas casas, do homem prudente e do homem insensato. A diferença é que você e eu, se nós estivermos com a nossa base, a base do nosso lar, sustentadas na rocha, que é Jesus Cristo, a nossa casa não vai cair. A sua casa está caindo, meu irmão? Salmos 18, versículo 3 fala assim: O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus, nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e minha força salvadora, minha torre forte e meu refúgio. Amado, onde está firmado o alicerce da sua casa? Qual é o fundamento onde o seu lar foi construído? Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, versículo 11. Você necessita que a sua casa esteja com o alicerce firme no amor de Deus através de Jesus Cristo. Como nós já entendemos e já estamos alicerçados sobre a rocha, agora nós precisamos entender o que mais nós podemos aprender com esses ensinamentos de Jesus Cristo. E eu separei aqui para nós refletirmos pelo menos mais 2 ensinamentos. Nós, como Igreja de Jesus Cristo, mulheres e homens prudentes e sábios, não devemos deixar a nossa casa cair. E devemos fortalecer as colunas que sustentam o nosso lar. E uma dessas colunas é a fé. Para minha casa não cair, eu preciso ter fé. A fé é uma das principais colunas que sustentam o lar cristão. Voltem lá no versículo 24 de Mateus 7. Olha o que fala. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus enfatiza dizendo, aquele que ouve. Eu preciso, antes de tudo, ouvir a palavra de Deus. Porque a fé, meu irmão, vem pelo ouvir e ouvir a palavra da verdade. Se eu não ouço a palavra de Deus, como eu terei fé? É através da fé que buscamos o fortalecimento espiritual de que necessitamos, pois é ela a nossa proteção. A fé é o que nos protege e é uma das principais colunas para sustentar o nosso lar, para sustentar a nossa casa. Sem fé, meu amigo, minha amiga, o lar fica enfraquecido. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Em outras traduções, é a certeza de que havemos de receber o que esperamos. É a prova daquilo que não podemos ver. Hebreus 11, versículo 1. Certeza das coisas que se esperam. Todos nós esperamos alguma coisa, não é verdade? Alguns esperam serem mais felizes, outros esperam comprar uma casa própria, outros esperam um carro novo, outros esperam por curas de alguma doença. Nesse exato momento nós temos fé e esperança de que logo essa tempestade que está nos atingindo desse coronavírus vai passar. Logo acharão a cura ou um remédio para combater esse vírus. Não temos fé? Não esperamos que isso aconteça? Todos nós temos a esperança, mas eu afirmo aos amados irmãos que fé é diferente de esperança, porque a fé é a certeza de algo que se espera. A esperança ela só se torna fé quando passa de uma probabilidade para uma certeza.
Mas eu quero deixar bem claro aqui para vocês que a esperança que eu estou falando não é a esperança de confiança em Deus, tá? A esperança que eu estou falando aqui é o sentimento de possível realização daquilo que se deseja, que é diferente da fé, que é a certeza daquilo que você espera, ok? E aqui Jesus nos ensina que temos que ouvir, e além de ouvir, temos que praticar a palavra de Deus. Ele nos mostra como o verdadeiro discípulo deve viver. Só que você acha que essa tempestade da qual você está passando é a única que você vai passar? Não. Versículo 25. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seu alicerce na rocha. O alicerce da sua casa está na rocha? Você está fazendo a manutenção das colunas que sustentam o seu lar? Você e sua família irão passar por muitas tempestades. Muitas tempestades. O que vai diferenciar a sua casa da casa dos demais é se ela, como vai estar a sua vida espiritual durante a tempestade. Nesse mundo tereis aflições. Não é isso que Jesus nos disse? Mas a fé ela deve ser fortalecida todos os dias. Como? Tenha um bom ânimo. Jesus venceu o mundo e Ele nos deixou essa lição para que também possamos sermos vencedores através dele. Dessa maneira, nossa casa fica fortalecida e estaremos convictos de que a tempestade irá passar e o nosso lar não será abalado e nem será derrubado pelas tempestades da vida. Tenha fé, espere e confie em Deus. Para a sua casa não cair, você precisa de fé. Para a sua casa não cair, você precisa de sabedoria. Versículo 24. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. 26. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. No versículo 24, vemos um homem prudente e sábio. No versículo 26, vemos um homem insensato, logo imprudente. A sabedoria foi um diferencial entre esses dois homens. Mas como eu posso ter sabedoria? Como eu posso agir com sabedoria no nosso lar, no meu lar? Salmo 111 fala assim, no versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O lar cristão, meu amigo, minha amiga, precisa de sabedoria. Só que é a sabedoria de Deus, em todas as situações das quais nós estamos vivendo. Um dos principais motivos da falta de sabedoria nos lares é a falta do temor a Deus. Alguém que não teme a Deus jamais poderá agir com sabedoria. O que é ser sábio, meu amigo, minha amiga? 27. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. O que é ser sábio? Nesse momento delicado de confinamento na qual nós estamos passando por causa dessa pandemia, estamos passando o maior tempo em casa com os nossos familiares, é onde nós precisamos agir com sabedoria. Quer ver um exemplo de ser sábio? Você é afrontado, ou de repente você recebe uma palavra dura do seu cônjuge. Aí, meu amigo, você tem apenas algumas opções. Primeiro, ficar calado, porque você não sabe o que dizer. Você foi afrontado. Você recebeu uma palavra dura do seu cônjuge. Você pode ficar calado. Segundo, você fala uma palavra mais dura ainda, porque você é homem. Você não pode ficar para trás. Você é o líder espiritual. Então você tem que provar que é você que manda. Ou você fala uma palavra mais dura ainda porque você é mulher. Você é o sexo frágil. Você tem que mostrar de qualquer jeito para o seu cônjuge que ele não pode falar assim com você. Ou, meu amigo, minha amiga, você quebra essa bola de neve. Você quebra essa cadeia de acontecimentos e age espiritualmente. Quer ser sábio?
é agir espiritualmente. Olha o que a palavra de Deus fala. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida, a palavra dura, ela desperta a ira. Provérbios 15, versículo 1. Qual é a atitude certa para se fazer? Agir com sabedoria é a atitude certa a se fazer. Só que eu alerto que sabedoria e orgulho não combinam. Se você é orgulhoso demais para reconhecer o seu erro, se você é orgulhoso demais para pedir perdão quando você erra, dificilmente você agirá com sabedoria. A sabedoria ela te leva para um patamar mais elevado na nossa vida espiritual. A sabedoria nos leva a uma maturidade espiritual. A maturidade espiritual faz com que nós quebremos essa bola de neve, faz com que nós quebremos essa cadeia de eventos, para que ela não se torne grande e incontrolável. A maturidade espiritual faz com que nós respondemos com amor àqueles que nos afrontam. Mas como podemos ter sabedoria? Como eu peço sabedoria para Deus? Está lá em Tiago, capítulo 1, do versículo 5 e 6. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante a onda no mar, agitada e levada pelos ventos. A pessoa ora, pede sabedoria para Deus, mas não conhece nada da Bíblia, não conhece nada dos ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou. Essa pessoa vai ser sábia? Essa pessoa vai agir com sabedoria? Infelizmente não. Infelizmente essa pessoa não conseguirá agir com sabedoria. Além de pedirmos a Deus, para que Deus nos dê sabedoria, temos que fazer a nossa parte. Deus nos abençoa pela graça. Sim, eu entendo isso pela Bíblia. Mas não cabe a Deus fazer aquilo que cabe a nós fazermos. E o que cabe a nós é vigiar e orar. É conhecer a palavra de Deus. É conhecer os ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou. É conhecer como eu, como você devemos agir diante da tempestade. E é tão triste, meus irmãos, ver como algumas pessoas, cristãos também, estão se degladiando, até perdendo laços de amizades por conta de opiniões políticas, por conta de situações adversas do que está acontecendo no nosso mundo hoje. Muitos escrevem textos enormes contradizendo os textos de outras pessoas. Uns defendem opiniões que outros apoiam. Mas todos se esquecem o que a palavra de Deus diz. A verdade é que não sabem qual deve ser a atitude do cristão. Não sabem como devem agir porque não conhecem a palavra de Deus. Completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Filipenses 2, 1-4. É exatamente o que vemos nas redes sociais, não é verdade? Só que não. O que é ser sábio? Evita, no entanto, todo o tipo de questões tolas, genealogias, discórdias e discussões inúteis a respeito da lei, porquanto essas contendas são vazias e sem valor. Tito 3, versículo 9. O que é ser sábio? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas e orações, intercessões a respeito de todos, pelos reis, por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo 2, 1-3. Jesus Cristo disse que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não resistirá. O que é ser sábio? Jesus disse que todos esses acontecimentos são sinais da sua volta. E tudo isso que está acontecendo, meu amigo, minha amiga, toda essa pandemia é apenas o início das dores. A natureza sofre e geme.
à medida que o tempo do fim vai se aproximando. Mas eu afirmo que as coisas vão piorar muito mais. Sabe por quê? As pessoas, o ser humano, eles não querem combater o pior vírus que existe. Não querem tirar das suas vidas o pior vírus que existe. E sabe qual que é? O pecado. É o lixo que nós estamos levando para dentro das nossas casas. O homem, ele não tem noção do poder da oração e o poder do arrependimento. Quer ver? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14, fala assim: se eu fechar o céu, Deus falando, se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, e se esse meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Irmãos, a oração e o arrependimento são extremamente poderosos aos olhos de Deus, principalmente em tempos difíceis. Quando nos arrependemos e abandonamos as nossas atitudes, as nossas ações que desagradam a Deus, Ele nos abençoa e nos livra de todo o mal. E eu afirmo que temos apenas duas opções diante de tudo isso que foi falado: construir a sua casa na areia, ou construir e alicerçar a sua casa, o seu lar, sobre a rocha, Jesus Cristo. As suas escolhas, meu amigo, minha amiga, te dizem se você age ou não com sabedoria. As tuas escolhas te dizem se você é sábio ou não. Concluindo, para nossa casa não cair, eu preciso ter fé. Para nossa casa não cair, eu preciso ter sabedoria. A fé nos protege e nos fortalece a nossa confiança em Deus. A sabedoria nos torna maduros espiritualmente e nos ajuda a conviver melhor com as pessoas. Devemos construir a nossa vida e o nosso lar sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Eles são a garantia de uma vida alicerçada em Deus, que é a nossa base, onde devemos construir o nosso lar. Pare de levar lixo para dentro da sua casa. Não se deixe enganar pelos belos embrulhos que o lixo vem disfarçado. Não deixe o seu lar, não deixe a sua família ser levada por qualquer doutrina. Jesus Cristo deve ser a base do nosso lar, uma base forte e indestrutível. Porém, faça a manutenção todos os dias das colunas que sustentam a sua família. Como? Lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Não basta apenas você ter a Bíblia aberta dentro da sua casa, você precisa ler. E além de ler, você precisa praticar, para que você seja comparado ao homem prudente. Dessa maneira, a nossa casa ela vai ficar fortalecida. Estaremos convictos de que a tempestade irá passar e o nosso lar não será abalado nem destruído. Assim seremos capazes de suportar as tempestades da vida. E eu deixo um alerta aqui para você, cristão, ou você que ainda não tomou uma decisão na sua vida. O diabo, meu amigo, ele tem dois alvos principais. Ele quer destruir dois alvos. Primeiro, ele quer destruir a família. Segundo, ele quer destruir a igreja. E eu e você estamos inseridos nesses dois alvos. Ele sabe que se destruir a família, ele vai destruir a igreja. Então cabe a você não permitir que a sua casa caia. Não permitir que ele destrua a sua família, para que possamos continuarmos a nos reunir como igreja. Hoje não estamos nos reunindo como igreja, mas estamos através das redes sociais adorando, aprendendo e ouvindo a palavra do nosso Deus. Amém? Cabe a você, não deixe a sua casa cair. Deus abençoe a todos. Fiquem em paz e não pequemos mais. Amém? É bonita.
Parece até que estou vendo o céu se abrindo. E nas nuvens Jesus me chamando pra com Ele encontrar. Transformado eu ali subirei cantando o hino. E um abraço apertado em Jesus eu quero dar. Nesta hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou. E Jesus recebendo, pra ele também vai falar. Contemple essa linda cidade que você vai morar. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando do outro lado, no coral vamos cantar. Miguel, o arcanjo, regendo o coral, e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita, é bonita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. É lá que eu vou morar. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. É bonita. É bonita. Muito bom ouvirmos a mensagem do Senhor, sempre edifica os nossos corações, sempre nos dá a tranquilidade e a paz que precisamos, porque sabemos que o Senhor é conosco, e tudo aquilo que nós ouvimos do Senhor e muito mais quando nos reunimos para louvar o seu nome, o Senhor trabalha nas nossas vidas, nos nossos corações, para que possamos ter uma semana alimentada espiritualmente, podendo suportar todas as afrontas que o inimigo tenta colocar diante de nós, os seus dardos inflamados, para que possamos estar com o coração cheio da palavra de Deus, para poder falar a quem necessita ouvir uma palavra, para poder rebater aqueles que falam contrário ao que a palavra de Deus diz. Então, para isso, nós temos que estar com nossos corações cheios. E foi o que aconteceu nessa noite. Ouvimos cânticos que exaltam o nome do Senhor e que nos deixa maravilhados por ouvir quem é Deus e como Deus usa essas pessoas. E também por ouvir a sua palavra, como o Senhor tem usado também a cada um dos pregadores, consagrando a vida de cada um, usando essas vidas para ser porta-voz do Senhor. Não é nada fácil falar de outra pessoa, mas o Senhor tem nos capacitado para que possamos falar dele através do que ele deixa registrado nas suas escrituras. E nessa noite pudemos ouvir uma porção da palavra do Senhor, que com certeza falou grandemente aos nossos corações. Agora nós vamos orar, encerrando esse culto, e pedindo ao Senhor uma noite tranquila, uma semana abençoada, para que possamos também compartilhar com outras pessoas, e à medida que caminha a semana, também ouvir outras mensagens a partir na quarta-feira, na sexta-feira e no final de semana, como estamos fazendo nesse final de semana. Abaixe a sua fronte, vamos orar mais uma vez. Pai bondoso, Pai de amor, obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu, obrigado pelos hinos que o Senhor nos concedeu, que pudéssemos estar entoando nessa noite, e também a Tua palavra, ó Deus, que vem confortar os nossos corações, que vem trabalhar em nossas vidas, ó Deus, para que não sejamos somente ouvintes da Tua palavra, mas praticantes dela, para que o Senhor possa se agradar dos altos céus e que nós, aqui na terra, Deus, possamos fazer a diferença que precisamos fazer, uma vez que professamos servir ao Senhor. Obrigado pela vida do Lucas, obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem feito à Tua igreja, em particular, ó Deus, aqueles que estão enfermos, já os trazendo para
aos seus lares, o caso da Rosângela, da Érica e outros, ó Deus, e pedimos ao Pai que o Senhor estenda sua mão sobre aqueles que estão no maior número do grupo de risco, ó Pai, que são os idosos, ó Deus, e a nossa igreja tem bastante pessoas idosas, que o Senhor estenda sua mão sobre a vida deles e também sobre a vida dos demais, ó Deus, pois nós estamos imunes, ninguém está imune de contrair esse vírus. Nós pedimos o teu livramento e a tua bênção para que possamos em tudo glorificarmos o teu nome. E enquanto aqui estivermos, o Senhor permitir que aqui estivermos e Jesus não volte para nos buscar, que possamos ser protegidos e guardados pelo Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com toda a igreja. E você aí no seu lar, diga amém.